Olá, sou Leandro Rodrigues Oviedo, acadêmico do programa de pós-graduação em Nanociências pela Universidade Franciscana e gostaria de compartilhar com vocês o artigo selecionado na disciplina de Seminários em Pesquisa 2. É um artigo que trata sobre processos de separação por membranas, em especial nanofiltração, e o título do artigo selecionado é Biossíntese de membrana filtrante contendo nanopartículas de ferro aplicado na rejeição de corantes, ou seja, uma alternativa de como separar corantes sintéticos de águas residuárias ou corantes de solução aquosa. E antes de entrar no artigo, eu gostaria de destacar alguns problemas do cenário atual, sendo o primeiro relacionado à contaminação das águas residuárias por corantes, pois sabe-se que os corantes eles apresentam efeitos adversos aos animais, ao ser humano e ao meio ambiente. Além disso, eles são extremamente resistentes aos tratamentos convencionais de água, ou seja, processos biológicos e físico-químicos, uma vez que eles não removem de forma efetiva esses corantes da água, e por isso é necessário investir em tecnologias mais eficazes na remoção desses corantes e que de certa forma eles sejam sustentáveis, né? Uma tecnologia sustentável, ou que se utilize, por exemplo, uma biomassa para a preparação do material a ser utilizado no tratamento de água, ou que o material utilizado no tratamento da água possa ser reutilizado. E é nesse sentido que entra a nanotecnologia, para fornecer uma tecnologia de tratamento de água, né, que seja eficaz na remoção dos corantes, um tratamento que seja mais rápido e que ainda se utilize menor quantidade de reagente. E aqui temos uma ilustração do que seria um processo de separação por membranas. Nesse processo utilizamos um material poroso, uma membrana. Essa membrana é semipermeável e ela permite a passagem de moléculas menores e retém moléculas maiores. Por exemplo, aqui nesse caso, olha, temos uma alimentação, que é a solução que a gente quer separar, por exemplo, água e corante. Ele entra no processo, a solução entra no processo e é dividida em duas correntes: de permeado, que seria o líquido filtrado, ou seja, a água, e nessa corrente de concentrado teríamos o corante, que foi retido pela membrana. A nível industrial, o processo de separação por membrana ocorre nesse equipamento aqui, em que o corante ele fica retido nessas várias camadas e a água entra nesse tubo perfurado e dessa forma a gente separa o corante da água. E o artigo, ele é da revista Chemical Engineering Journal, um artigo que trata sobre membranas, como eu havia comentado. A abordagem dele é trabalhar com uma membrana e incorporar nanopartículas de ferro nela, só que ele faz isso de uma forma sustentável, utilizando uma biomassa para obter as nanopartículas. Esse seria o artigo, né? Uma descrição geral desse artigo, em termos de objetivo, seria avaliar a potencialidade da membrana sintetizada na remoção de corantes, né? Para isso, a membrana sintetizada é uma membrana de alginato de cálcio com nanopartículas de ferro incorporadas em sua composição. E para obter as nanopartículas de ferro se utiliza o chá verde como um extrato de chá verde como um agente redutor. O que esse agente redutor faz? Ele permite com que as nanopartículas de ferro sejam obtidas, né, de uma forma sustentável. Os corantes analisados foram azul brilhante e violeta cristal, e os parâmetros da membrana foram a rejeição e o fluxo de permeado. A rejeição seria o quanto de corante essa membrana consegue reter, e o fluxo de permeado seria o quanto de volume é coletado, quanto de volume de filtrado é coletado durante o tempo de operação e para aquela área de membrana, né? Para fins de comparação, utilizou-se uma membrana comercial, que ela foi sintetizada também, igual essa aqui. Mas para fins didáticos eu vou comentar essa aqui como uma membrana comercial e essa sintetizada, né? Aquela que contém nanopartículas de ferro. A primeira etapa do processo para a obtenção da membrana foi a extração da biomassa, extração do chá verde, né? Obter um extrato, conforme a metodologia descrita. Para a preparação da membrana, utilizou o método casting, inversão de fase, onde se utilizou
alginato de sódio e cloreto de cálcio misturado em água ionizada nas condições de operação. Posteriormente, o material é sedimentado no fundo do recipiente. Adiciona-se na terceira etapa, sob a atmosfera inerte, né, sem presença de oxigênio, a esse hidrogel. Nessa segunda etapa forma-se um hidrogel. Na terceira se adiciona-se o extrato de chá verde e partículas de ferro. Essas partículas de ferro são na forma de ferro 3, e o que o extrato de chá verde faz é transformar o ferro 3 em ferro 0, e quando ele atinge o ferro 0, ele se encontra na escala nanométrica. Dessa forma, nas condições de operações, obtém-se posteriormente uma membrana, né, semipermeável. Em relação ao ensaio de nanofiltração, o ensaio é realizado de forma praticamente simples. Bombeia-se a solução contendo água e corante para um módulo, e desse módulo coleta-se o líquido filtrado, uma operação contínua. Os ensaios de caracterização realizados foram a microscopia eletrônica de transmissão, de varredura e espectrofotometria seria, né? UV visível. O primeiro seria para análise morfológica da membrana e a distribuição do tamanho das partículas. Já a segunda é também para análise morfológica da membrana, e a terceira técnica para confirmar a incorporação de nanopartículas na estrutura da membrana. Em relação aos resultados, observamos pela figura 2 que em 600 nanômetros, mais ou menos, se confirma a presença de nanopartículas de ferro incorporadas na membrana, e o extrato da biomassa lá em torno de 300 nanômetros. A figura 3 traz uma imagem de MEV, em que observa-se a comparação entre a membrana comercial de alginato de cálcio e a membrana sintetizada contendo as nanopartículas. Assim, é claro, é notável que a superfície da membrana comercial é mais lisa em relação à sintetizada. A sintetizada é mais rugosa em função das nanopartículas incorporadas. A medição de espessura também foi realizada para as membranas, a comercial e a sintetizada. Observamos um aumento na espessura, né, de 123 micrômetros para 124 micrômetros, o que significa que as nanopartículas contribuem com apenas 1 micrômetro no aumento na espessura da membrana, e ela apresenta uma coloração mais escura. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão confirmam a presença das nanopartículas, né, e o diâmetro das nanopartículas, a distribuição do diâmetro. Quer dizer que a maioria dessas partículas se distribui nesse tamanho de partícula, em torno de 3,5 nanômetros. Em relação ao ensaio de nanofiltração, observamos 4 figuras, né, em que se avalia o fluxo de água e corante nas membranas, tanto comercial como sintetizada, ou seja, aquela que contém nanopartículas. Observamos na primeira aqui que o fluxo de água decai ao longo do tempo, e quando se fala em corantes, na B e C, observamos que enquanto que na membrana comercial o fluxo de corante decai ao longo do tempo, na membrana sintetizada o fluxo de corante se mantém constante, nos dois casos. E a quarta figura é interessante porque ela mostra essa diferença no fluxo de corante e água nas duas membranas. A gente observa que na comercial essa diferença do fluxo, o fluxo de cada solução tem uma diferença significativa. Já no caso da membrana sintetizada, observamos um fluxo essencialmente constante, o que é um ponto muito positivo para a membrana. Em relação à concentração de corante numa corrente de filtrado, né, de líquido filtrado, temos essas duas figuras. Claro, mesmo o processo sendo muito eficiente, é impossível praticamente não termos certa quantidade de corante no líquido filtrado. Então, por isso que foi avaliado esse parâmetro, a concentração de corante nessa corrente. E nas duas figuras a gente observa que essa concentração ela é baixa, que é satisfatório para o ensaio de separação por membrana. Por exemplo, no primeiro caso, nós temos que a concentração de corante
no líquido filtrado é menos que 2 mg por litro. Em relação à reutilização da membrana, foram realizados 5 ciclos, ou seja, realizou-se um primeiro ensaio com a membrana, regenerou-se ela, fazendo uma retrolavagem com água para remover os corantes retidos na sua superfície, e posteriormente utilizou-se novamente num outro ensaio. Isso foi feito 5 vezes e, conforme observamos, para a membrana sintetizada, o fluxo ele se mantém praticamente constante, o que confirma, né, a potencialidade dessa membrana na separação de água e corante. De forma palpável é apresentada aqui uma figura dos corantes filtrados na membrana comercial e na sintetizada. A primeira aqui seria a solução que entra no processo, e a última, no caso, o líquido que é coletado da filtração na membrana sintetizada, contendo nanopartículas, para o violeta cristal. Para o azul brilhante, temos uma figura semelhante, conforme podemos ver a filtração do corante na membrana sintetizada foi melhor comparada com aquela na comercial. E em termos quantitativos, podemos verificar que a rejeição do corante violeta cristal na membrana comercial foi de apenas 27%, enquanto que na membrana sintetizada foi de 96% essa rejeição. Para o caso do azul brilhante, a rejeição foi 85,8% na comercial e 99,7% na membrana sintetizada. Como considerações finais, eu gostaria de destacar que sim, as membranas apresentaram grande eficiência na remoção dos corantes sintéticos das águas residuárias ou de soluções aquosas, e a incorporação das nanopartículas realmente influenciam na performance da membrana, melhoram ela de certa forma. O fluxo, tanto de água quanto de corante, permaneceu constante nessa membrana sintetizada, e realmente a remoção foi bem alta, mesmo após 5 ciclos. E deixando meu feedback sobre o artigo. O artigo confirma mesmo que a incorporação de nanopartículas afeta na performance da membrana. No entanto, eu acredito que o autor careceu de alguns pontos, né, em tratar esses pontos, talvez por recursos financeiros ou por questão de tempo. Mas seria importante avaliar o teor de nanopartículas incorporadas na membrana, se realmente aumentar esse teor vai melhorar ou piorar a performance da membrana, para assim avaliar as condições ideais do processo. Avaliar o efeito trade-off, que seria vencer barreiras sinérgicas, né? Muitas vezes é difícil, para quem trabalha com membrana sabe, que muitas vezes consegue uma membrana com boa permeabilidade, mas não consegue com uma boa seletividade. Ou tu prepara uma membrana que tem uma boa seletividade, mas não tem uma boa permeabilidade. Então é um ponto importante a se verificar, como vencer essa barreira. E a questão de estabilidade, né? Avaliar a estabilidade térmica da membrana, pois muitas vezes as águas residuárias contendo corantes, por exemplo as que vêm da indústria têxtil, elas vêm aquecidas até a estação de tratamento. Então por isso é necessário investigar a respeito da estabilidade térmica dessas membranas. Então seria esse o artigo que eu gostaria de compartilhar com vocês, e deixo agora os meus agradecimentos.